Mas louvo a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele nos conduz, né, para a gente não falar algo de nós mesmos. Né? Antes de começarmos a ministrar a palavra, né, eu vou fazer de fato uma confissão para os irmãos. Né, que quando eu cheguei nesse ministério, pastor, eu tinha de fato deixado esse lugar um pouquinho aqui, né, esquecido dentro do meu coração, né, e confesso que os irmãos aqui, a igreja, na realidade os irmãos foi uma lenha, né, que colocou fogo no meu altar, né, porque, e às vezes alguns momentos, às vezes de fraqueza mesmo espiritual, às vezes, né, por confrontamentos do inimigo, às vezes a gente perde a força e nós, às vezes, nos desanimamos. Quantas vezes eu já fiquei uma semana sem orar? Quantas vezes eu já fiquei alguns meses sem ler a palavra do Senhor? Mas, nesse ministério, os irmãos sempre estão o quê? Aquecendo a chama do meu coração. Né? Se de fato é esse o propósito da igreja, que a igreja continue, né, colocando lenha para os sonhos e os projetos, porque o reino de Deus, irmão, precisa de alguém que propague o evangelho do Senhor. Né? Irmãos, de fato, quando o pastor Zildo, ele, né, me entrega às vezes a oportunidade, de fato, um tempo atrás eu não tinha essa dedicação que eu tenho hoje, mas hoje, irmãos, eu agradeço a Deus, né, a vida dos irmãos em oração, porque está neste lugar pregando algo que de fato, é maravilhoso, e a verdade de Deus, não é para qualquer um, irmãos. E nesses dias, né, eu até conversando com a minha esposa e com as minhas irmãs, né, eu me entrei em uma pergunta, né, e essa pergunta, eu fiquei conversando com elas e perguntei: o que é o Evangelho? E eu conversando com elas me traziam algo que a literatura cristã e que a Bíblia fala, algo muito comum. Né? O que é o Evangelho? O Evangelho está lá, né? Tem os 4 Evangelhos, que está falando sobre Jesus. O Evangelho é a libertação. Aí eu falei para ela assim: não, mas me fala o que é o Evangelho. Qual é a tua experiência do Evangelho? E confesso aos irmãos que eu também fiquei assim: o que é o Evangelho de Deus? E nessa curiosidade, irmãos, eu falei assim: vou jogar no Google e vou ver quais são os versículos que falam sobre o Evangelho. Eu falei: eu quero saber de fato o que é o Evangelho. Dizer que o Evangelho é para salvação, irmão, isso é de fato verdade. Mas de fato, o que é o Evangelho? E eu fiquei nessa interrogação, e eu peguei alguns versículos, e esses versículos me falaram um pouco o que seria esse Evangelho. Irmãos, abra no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 1. Que diz assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Irmãos, o que é esse Evangelho? Todos vão dizer que o Evangelho no original é o quê? Uma boa notícia, né? São boas novas, né? E se a gente pegar uma tradição mais antiga, no livro de Marcos está dizendo o que lá? Que o princípio do Evangelho de Jesus. Ou seja, se o Evangelho, pastor Rosildo, ele tem um princípio, e a gente sabe que todo princípio ele é determinado por algumas regras. A gente sabe que o princípio ele é determinado por algumas leis. A gente sabe que o princípio ele é determinado por algumas doutrinas. E o evangelista Marcos ele fala o quê? Que o princípio do Evangelho, né? E com isso ainda eu fiquei com uma interrogação. Então, nisso eu fui caminhando e fui lendo outros versículos.
Eu li Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Olha, eu entendi que o quê? Que dentro do Evangelho é uma revelação da justiça de Deus, pastor Rosildo. E nisso eu entendi o quê? Que o Evangelho, além de ser a salvação, ela é a justiça. É a justiça como o mundo a vê? Não, irmãos. É uma justiça diferente. Né? Então eu coloquei do lado, o Evangelho é a justiça revelada de Deus. E eu comecei a o quê? A preencher o meu conhecimento. Se no meu entendimento o Evangelho só era salvação e só era boas novas, então agora eu acrescentei que o Evangelho de Deus é também justiça. Amém. E com isso, irmãos, eu fui lendo. Aí eu li Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: quando vocês ouvirem e crerem a palavra da verdade, o Evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos ler mais uma vez, bem devagarzinho. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho salvou, certo? Vocês foram selados, com Cristo. O Evangelho vai selar você com Cristo. O Evangelho ainda mais, com o Espírito da promessa. Amém. Quando você tem o Evangelho, você tem o selo de Jesus, você tem o Espírito da promessa, e ainda diz mais, que é garantia, pastor Rosildo, de o quê? De uma herança. Amém. O Evangelho te dá uma herança. E com isso, pastor Rosildo, eu fui ampliando o meu conhecimento. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é a salvação. O Evangelho, ele é a justiça. O Evangelho me dá uma promessa do Espírito de Deus. E ainda eu fiquei me perguntando, o que é o Evangelho? E foi mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Paulo está dizendo que o Evangelho tão somente não chegou a vocês somente com palavras. Então, o Evangelho é a palavra, mas tem mais coisas ainda além da palavra. E ele vem, né? Ele dá a vírgula e diz, mas também é poder, pastor Rosito. O Evangelho é poder. Então, nós não podemos só dizer que o Evangelho só é a salvação. Ele é poder também. Ou seja, no Espírito, o Evangelho é no Espírito e com plena convicção. O Evangelho, pastor Rodrigo, nos dá uma convicção da obra de Cristo Jesus. Amém. E ainda, pastor, eu fiquei mas de fato, o que é o Evangelho? O que é esse Evangelho, pastor Rodrigo? Eu precisava conceitualizar dentro do meu coração o que era o Evangelho. E ainda eu li em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aí, Ronaldo, me deu nó. Como assim o Evangelho, pastor Rosildo? Sem o conhecimento da sabedoria humana, ou seja, o conhecimento do homem não condiz com o conhecimento do Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não ensinava o Evangelho, que ele não recebeu esse Evangelho por uma sabedoria humana, pastor Carlos. Então eu fiquei com dúvida, eu falei assim, então o Evangelho, ele está nessa terra, mas ele não é dessa terra. Aí eu fiquei, falei assim, o que é o Evangelho? Eu fiquei com essa dúvida,
Eu sei que o Evangelho é a salvação, eu sei que o Evangelho fala de Jesus Cristo, mas eu precisava dentro de mim conceitualizar o que era o Evangelho. Eu precisava dessa verdade. E ainda fui mais. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha que coisa. De novo, ó. Irmãos, quero que saiba que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ou seja, o Evangelho não é dessa terra. O Evangelho não faz parte da sabedoria humana. E eu falei: Senhor, me fala mais sobre isso, porque eu não sei o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu entendia que o Evangelho só era boas novas, é falar só de Jesus, que o centro do Evangelho é Jesus. Mas, Senhor, eu preciso conceitualizar isso, eu preciso marcar essa verdade dentro de mim. O irmão Paulo acabou de falar aqui, o quê? Que as ovelhas estão dispersas, as igrejas não sabem o que é o Evangelho, as pessoas não entendem. Eu falei: meu, que interessante. E eu, todos esses anos, eu achava que eu sabia o que era o Evangelho. E quando eu fui lendo, eu fui entendendo o quê? Meu, como é que eu vou entender uma coisa que não é deste mundo, pastor? Como eu vou entender uma coisa que não é da sabedoria humana? E aí, pastora Márcia, eu continuei me perguntando: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho, Senhor? Se o Evangelho não é de sabedoria humana, e Paulo não recebeu esse Evangelho de sabedoria humana, e eu me perguntei: Senhor, o que é o Evangelho? E eu fui lendo em Coríntios: e não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, e ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém. Irmãos, isso tem uma profundidade tão grande que nem deu no meu conhecimento. Então Paulo, ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo por revelação. E eu, pobre mortal aqui, querendo saber o que é o Evangelho, querendo descobrir o Evangelho pela minha sabedoria humana, pastor Inês. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, será que as igrejas hoje, será que os ministérios, as pessoas que propagam esse Evangelho, eles sabem de fato o que é o Evangelho? E eu falei: Senhor, eu tenho um tempo na tua casa, mas eu confesso que eu não sei o que é o Evangelho. Eu só reproduzi o que está escrito na Bíblia. O Evangelho é a salvação e Cristo é o centro do Evangelho. E só. E com isso, pastor Márcia, eu fui ver os homens, que se diz homens de Deus, homens conhecedor, os homens que arrastam multidões pelo seu conhecimento, e eu não vi. Tudo que ele falou baseado no conhecimento humano. Ele só replicava: não, o Evangelho é a salvação. E alguns outros falaram: não, o Evangelho é o quê? O Evangelho de Marcos, João, Lucas. E eu falei: meu Deus, o que é o Evangelho? Eu preciso entender o que é o Evangelho para eu viver neste mundo. E Paulo recebe uma revelação do Evangelho. E com isso, pastor Inês, eu fui lá no Velho Testamento e comparei essa experiência de Paulo com Moisés, quando ele recebe os mandamentos. A gente vê que Moisés, ele subiu o monte, ficou 40 dias e ele recebeu os mandamentos. E Moisés traz algo do céu para a terra. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo, ele fala que Jesus revelou o Evangelho para ele, ou seja, algo do céu para Paulo. Vocês estão entendendo qual é a importância de estar neste lugar ou pregando a palavra de Deus?
estamos ministrando, pastor Rosinho, algo que não é desta terra, é algo que é do céu. Amém. Olha como somos privilegiados. Olha como somos bem-aventurados, porque estamos nas nossas mãos, pastor Rosildo, algo que não é desta terra. E eu fui mais, irmãos. Aí eu falei assim, é muito versículo e minha cabeça não está aguentando tanta questão para eu resolver do que é o Evangelho. Aí eu li em Gálatas capítulo 1 e 18, na realidade eu voltei para Gálatas capítulo 1 e 8, e fala bem assim: mas ainda que nós ou anjos dos céus preguem um Evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja o quê? Amaldiçoado. Olha a convicção de Paulo, pastor. Olha como ele falou o quê? Se aparecer um anjo pregando outro evangelho, é maldição. É maldição. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso entender um pouquinho o que é o evangelho. Aí eu falei assim, a melhor coisa de a gente entender o evangelho, eu quero entender um pouquinho mais as parábolas que Jesus. Ele fala algumas coisas do reino lá. E eu fui para as parábolas. Vamos para as parábolas, irmão. Em Mateus, capítulo 13, versículo 3, e 9 em diante, diz assim, então lhes falou muita coisa por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outros ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e a 100, 60 e 30 por um. E me veio na cabeça assim, o que seria essa semente? Não seria essa semente o Evangelho? E aí eu fui, em Mateus capítulo 13, versículo 47, que fala que Jesus, ele nos chamou para ser pescador. E para a gente ser pescador, a gente precisa da rede, pastor. E eu falei assim, não seria essa rede o Evangelho? E aí eu vi a parábola das 10 virgens, pastor, em Mateus 25, do 1 ao 3, que diz o quê? Que tinha 5 virgens, que tinham o azeite, e 5 virgens que tinham acabado o azeite. Esse azeite não seria o Evangelho, irmão? Não seria o Evangelho? E ainda tem a parábola das dracmas, que a mulher fica procurando aquela dracma. Não seria aquela dracma o Evangelho do Senhor, irmão? E muito interessante, que em algumas parábolas, Jesus falava assim, e o reino de Deus é como se fosse, entenda, irmãos. E aí eu consegui, irmão Naldo, pelo menos ter uma noção do que seria o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o quê? Uma implantação do reino de Deus na terra. Amém. E eu falei assim, meu Deus, se eu tenho que implantar o reino de Deus na terra, como é que a gente faz isso? Pelo Evangelho, pregando, levando conhecimento, ou seja, a gente deve o quê? Implantar o reino de Deus através do Evangelho de Cristo Jesus na terra. Amém. Aí eu falei assim, meu Deus, vou pegar a minha casa, vou ver o meu conceito de casamento, pastor. E aí eu fui ler o quê? Que o homem, a função do homem, primeiro, é amar sua esposa como Cristo ama a igreja.
Aí eu falei assim, peraí, mas se a gente for pela a consequência do mundo, é totalmente diferente. O homem, a lei, o evangelho diz o quê? Que o homem que tem que amar a sua esposa, que isso é um papel o quê? Do homem. Eu falei, pastor, se eu pegar essa semente e plantar na minha casa, eu acho que vai ter diferença. Eu que tenho que amar a minha esposa. É dever do homem amar a esposa. Vocês sabem que hoje tem, né, uma questão praticamente hoje no mundo, né, por essa questão hoje, né, de a mulher obedecer ou ser submissa ao homem. Mas irmãos, se o evangelho está dizendo o quê? Que é o homem que tem que amar a sua esposa como Cristo, o melhor modelo e formato de um bom casamento é o que está escrito no evangelho. Ou seja, pastor, alguns vão receber essa semente, mas o terreno não é bom. Alguns vão receber essa semente, né? Vão até se alegrar algum momento, pastor Carlos, mas vai vir o inimigo e vai roubar. E vai dizer, não, cuidado, isso aí você está entrando em um conceito machista. Ou seja, irmãos, vamos pegar a referência. O homem amar totalmente a sua esposa. A mulher deve obediência ao homem que não ama a Deus? Então chega a questão. Mas o nosso modelo, a implantação do reino de Deus no nosso casamento é esse modelo. E vocês vão fazer uma análise e vocês vão ver se isso estiver distorcido na vida do casal, irmãos, não dura esse casamento. Não vai durar. Por isso, pastor, devemos ser o quê? A implantação do reino de Deus aqui nessa terra, para o quê? Para a gente demonstrar o quê? Assombro. O evangelho assombra, pastor. O evangelho, todo mundo vê o evangelho como uma mudança de vida para bens materiais. Uma casa nova, um carro novo, não é? Ganhar dinheiro às vezes ilícito, mas o reino de Deus não diz isso, né? Vamos pegar aí os cristãos, né, que são muito ligados à economia. O reino de Deus diz o quê? Que a gente não deve cobrar juros dos nossos irmãos. E aí, será que a gente implantar isso no reino dessa terra, o que é que vai acontecer com nós? Irmãos, ou seja, o evangelho, ele está nesta terra, mas ele não é dessa terra. E quando a gente transmite o verdadeiro evangelho, esse evangelho que Paulo recebeu, irmãos, a primeira evidência dessa implantação, quando você arar sua terra e quando você começar a plantar essa semente do evangelho, irmãos, a primeira evidência que vai acontecer na sua vida ou na sua casa é a perseguição. Olha como Jesus fala, às vezes a má interpretação da leitura, às vezes, confunde muito a nossa cabeça. Eu nem tinha noção que Jesus estava falando do evangelho, quando ele fala assim, e terá na casa um contra o outro. Por que um contra o outro, irmãos? Porque você está implantando o quê? Algo dentro da sua casa que não é dessa terra. Você está implantando algo o quê? Dentro da tua casa que é do reino de Deus. E vai ter o quê? Um contra o outro. Diz o quê? Que pai vai ser o quê? Contra filho, pastor. Por quê? Porque a gente somos lindos e maravilhosos, porque a gente, né, vem todo arrumadinho, que a gente coloca uma... Não, irmãos. Por causa que você tem a semente do evangelho. E isso vai trazer o quê? Discórdia. Aí eu falo assim, mas Jesus, o evangelho não é para trazer paz, não é para trazer bênçãos. Aí eu fui pegar alguns versículos que Jesus falou, né, pastor? Por exemplo, agora do evangelho para o evangelho. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 4 e 39. Olha que coisa. Eles não querem pregar o evangelho da prosperidade, eu quero ver eles pregar esse evangelho aqui, pastor.
Vamos lá. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma do samaritano. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue a mensagem do reino dos céus. Está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça. Também de graça vocês a darão. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre. E em seus cintos não leve nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-lo e fique em sua casa até partir. Irmãos, é quem for digno de receber o Evangelho. É quem for digno, irmãos. Porque o Evangelho, pastor Rodrigo, se ele não é dessa terra, se ele é uma dádiva de Deus na terra, ele vem trazer o quê? Essa boa notícia para quem? Para quem recebe. Mas para quem não recebe, o que é que acontece? É caos, irmão. É destruição. É ira, é revolta. Aí eu criei uma imagem, né? Tipo assim, eu conceitualizei uma imagem que tipo assim, o Evangelho, irmãos, é a mesma coisa de você estar no deserto com um galão de água e uma multidão nesse deserto. E aí? Os que alguns vão chegar com a educação e te pedir água. E você vai dar essa água. Mas vai ter uma multidão, irmãos, que ele vai te destruir só porque você está o quê? Em posse dessa água. Ou seja, e hoje, irmãos, você tem essa água. Você tem essa semente. Amém. Aleluia. Você tem a posse desse Evangelho. E com isso, irmãos, a minha cabeça foi entendendo o plano de Deus. Eu fui entendendo o que de fato é o Evangelho. E quando Jesus, né, ele, em Marcos, no capítulo 10, 29, ele diz assim: digo-vos a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campo, por causa de mim e do Evangelho. Ou seja, irmão, não é fácil viver o Evangelho. Você tem que largar quase todas as pessoas que você ama por amor de Jesus e do Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho que Paulo recebeu é renúncia. Paulo não poderia casar, pastor? Paulo não poderia, né, deixar de lado um pouquinho o Evangelho e cuidar? Por isso que Jesus, né, algumas pessoas chegaram a Jesus: mestre, deixa que eu vou enterrar o meu pai. Enterrar quem? O próprio Deus ali ensinando a ele, o próprio Deus entregando a ele a doutrina do Evangelho. Ele estava preocupado em quê? Enterrar o pai, a mãe. Mas mestre, eu cumpro toda a lei, né? O jovem lá rico, né? Eu cumpro toda a lei, eu vivo a lei, Jesus, os mandamentos todos. Tá bom, meu jovem, então só vou te deixar mais um: vende tudo que tu tem e me segue. Porque, irmãos, se a gente está implantando o reino de Deus aqui nessa terra, e a gente vai sofrer essa perseguição, porque as bem-aventuranças deste mundo é só deste mundo, mas a gente vai ver a nossa bem-aventurança, o quê? A nossa herança, o quê? No reino dos céus. Jesus diz o quê? Aquele que perder a sua vida pelo Evangelho achará. E às vezes a gente vê que Evangelho é esse que está aqui, pelo menos no nosso Brasil? Qual é a semente do Evangelho que está de fato sendo implantada
nas nossas vidas. Irmãos, quando nós estivermos de fato disposto a ter esse evangelho e a pregar esse evangelho, a primeira evidência que nós teremos é a perseguição. A palavra de Deus diz o quê? Poderá esconder, a luz debaixo, de uma mesa? Vamos supor que hoje nós encontramos de fato o verdadeiro evangelho. Poderá o evangelho hoje, este lugar, estar encoberto? Se nós, irmãos, tivermos a disposição, se nós tivermos a consciência e a conceitualização de fato que o evangelho, ele é neste mundo para trazer o quê? Guerra. O próprio Jesus falou: eu não vim trazer paz. O próprio Jesus, ele falou: não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. E eu nem sabia o que Jesus estava falando, mas agora eu entendo. Sabe por quê, pastor? Vai ter guerra? Porque o evangelho implantado nessa terra, vai ter guerra. Vamos apresentar o que diante dos governadores, assim que está escrito? Vamos apresentar diante dos líderes. Vamos receber o que, irmãos? O castigo nessa terra. Mas o que? Um castigo nessa terra. É por isso que Paulo fala: o meu sofrimento nesse mundo é a glória que vem do reino de Deus. Amém. Porque, irmãos, estamos tão presos nessa matéria que, às vezes estamos tão distantes desse evangelho. Ou seja, é pelo evangelho de Cristo que você chega ao Cristo. É pelo evangelho de Cristo que você recebe os dons do Espírito. É pelo evangelho que você recebe o quê? As bênçãos, as heranças do mundo futuro. Amém. Aleluia. É pelo evangelho, Deus. E com isso, irmãos, aí eu conceitualizei duas frases, de fato, como um resumo. Aí eu coloquei aqui: o que é o evangelho? Eu deixei escrito assim: o evangelho é o único modelo de vida verdadeiro na terra, mas viver neste modelo não é garantia de paz na terra, mas é garantia de uma eternidade de paz. Aleluia. Amém. Aleluia. Aí eu comecei a falar assim: não, gostei, eu estou entendendo um pouquinho o que é o evangelho, mas eu preciso de mais. E eu conceitualizei uma segunda frase: o evangelho que está entre nós, ele é uma amostra do reino de Deus. Amém. O evangelho, ele está na terra, mas não pertence à terra. Por isso, o evangelho verdadeiramente plantado nesta terra traz a guerra, mártires, perseguições ao que semeia. Aleluia. E hoje eu entendi, para dizer: meu Deus, eu preciso saber qual é de fato o evangelho. Porque eu preciso conceitualizar isso, irmão, para eu o quê? Plantar na minha casa, começar na minha casa o reino de Deus. Começar a plantar na minha casa o quê? O reino de Deus. Depois da minha casa, estender o reino de Deus para a igreja. E depois estender o reino de Deus para o quê? Para o bairro. E com isso a gente vai o quê, irmãos? Sendo o quê? Luz. Por isso que na minha cabeça não é a quantidade, não é o muito, mas é a qualidade, pastor. É a qualidade. Eu falo: meu Deus, eu preciso imediatamente plantar o teu evangelho. Olha o que Marcos diz, lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz o quê? O princípio do evangelho. Tudo que é princípio, irmão, está debaixo de uma ordem. É como se o evangelho é a lei para a gente o quê? Vencer as coisas deste mundo. Glória a Deus.
É a gente mudar a nossa forma de viver, a nossa forma egoísta, a nossa forma egocêntrica, a nossa forma avarenta. Por isso que quando a Bíblia fala que o homem tem que amar a sua esposa, aí a gente vê a carta de Paulo, que ele fala sobre o amor. Ó que duro, pastor, né? Para a gente, né, amar nossas esposas. Ó, o amor o quê? Não pode ser ciumento. O amor tem que ser o quê? O homem, pastor, o homem que ama a esposa tem que ser paciente. Olha que coisa, é fácil. Não estou dizendo que as mulheres, a ordem delas não seja fácil. É difícil também. Porque é difícil encontrar esse homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, pastor. Mas se a gente implantar, irmãos, essa parte do reino na nossa casa, na nossa família, com certeza brilhará a luz do Evangelho nos nossos rostos, na nossa face, e as pessoas verão que somos de fato diferentes, né? Eles vão entender o quê? Que a luz incomoda. E aí sim, estamos de fato neste Evangelho que Paulo escreveu, que ele não recebeu de sabedoria humana, que ele não recebeu esse Evangelho, né, de outra pessoa. E ele diz o quê? Se vocês estão seguindo outro evangelho, vocês estão seguindo o evangelho errado. E com isso, irmãos, eu quero que os irmãos conceitualizem. Eu quero que os irmãos entendam e compreendam que o evangelho é a coisa mais importante que a gente tem nessa terra. Amém. A coisa mais essencial da nossa vida, entre a nossa família, entre todas as nossas coisas, é o Evangelho de Deus. Sem o Evangelho, irmãos, nós não temos saúde mental. Sem o Evangelho, nós não temos saúde física, porque tudo está o quê? Debaixo do Evangelho. Então, irmãos, que a partir de hoje, né, assim como eu tinha as minhas dúvidas, porque de fato era muito simples eu entender que o Evangelho é a salvação, de fato ele é, mas eu preciso entender qual é o propósito do Evangelho nessa terra, qual é o propósito do Evangelho na minha vida, qual é o propósito do Evangelho na minha comunidade, e eu preciso de fato lutar, porque hoje, irmão, o mundo se encontra em várias filosofias. O mundo está hoje debaixo de vários conceitos, de várias filosofias. E se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver várias denominações debaixo de um conceito filosófico. Crendo do que? Na filosofia e deixando às vezes o que? O Evangelho de lado. E quando as pessoas estão nessa cegueira, né, o próprio apóstolo Paulo ele fala que o que? O Deus deste século cegou o que? O entendimento. Por que ele está cegando o nosso entendimento? Porque ele não quer que a gente tenha acesso ao que? A este Evangelho. E para terminar, meus irmãos, vou deixar o último versículo, que aí faz todo o sentido, que é no Salmos 105, capítulo 1. Que aí, pastor, eu conceitualizei o Evangelho, que eu sei que é muito mais do que isso que eu estou falando, e eu agora, com esse versículo, eu fecho dizendo assim, o propósito do Evangelho. Eu achei o que é o Evangelho, o propósito do Evangelho no Salmo 105, versículo 1, que diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre o povo. Amém. Esse é o propósito do Evangelho, irmão. Vou ler de novo para os irmãos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Por meio do Evangelho, ensinado, pregando, tentando fazer conhecido a obra de Deus, irmãos. Amém. A nossa função aqui, nós somos instrumentos de Deus para o quê? Para fazer a obra dele conhecida. E lembre-se, irmãos, o Evangelho
é o maior presente de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos?